Minha nora pegou o presente que eu havia dado ao meu filho, olhou com desprezo e disse na frente de todos: "Isso aqui é lixo barato." E jogou no chão ali mesmo, na ceia de Natal. A mãe dela riu alto e me olhou com um deboche que nunca vou esquecer. Eu não disse uma palavra. Apenas peguei meu telefone, liguei para meu advogado. E no dia seguinte ela estava na porta da minha casa, de joelhos, implorando perdão. Mas já era tarde demais. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Aquilo aconteceu na noite de 24 de dezembro de 2023, às 9 horas da noite. Minha casa em Campinas cheirava a farofa recém-feita e pernil assado. Tinha 24 pessoas sentadas naquela mesa que eu mesmo arrumei durante 3 dias inteiros. Luzes douradas, arranjos de flores vermelhas, toalha de linho que pertenceu à minha falecida esposa. E no meio de todo aquele esforço, de toda aquela esperança boba que eu ainda guardava no peito, minha nora pegou o relógio do meu avô, aquele relógio de bolso que tinha atravessado 4 gerações da minha família, e jogou no chão como se fosse um papel amassado. A voz da Patrícia cortou o ar como uma navalha. "Isso aqui, sério, Alfredo?" Ela disse segurando a caixinha de veludo azul entre 2 dedos como se estivesse pegando algo sujo. "Um relógio velho todo arranhado?" As conversas pararam. Alguém derrubou um garfo. O som ecoou na sala de jantar. "É lixo barato." As 2 palavras saíram da boca dela com tanta naturalidade que demorei alguns segundos para processar o que ela tinha dito. Então, veio o gesto. Ela levantou o relógio para todo mundo ver e deixou cair. O barulho foi seco, definitivo. Olhei para o meu filho. Diego estava sentado ao lado dela com os olhos pregados no prato. Ele não levantou a cabeça. Não disse uma palavra. As mãos dele tremiam levemente, mas ele não fez nada. Absolutamente nada. E então eu ouvi a risada. Marlene, a mãe da Patrícia, tampou a boca com uma mão, mas não conseguiu conter a gargalhada. Ela me olhou do outro lado da mesa com aqueles olhinhos pequenos cheios de zombaria. "Ah, Alfredo," ela disse entre risadas. "Sempre tão dramático. Não podia comprar uma coisa decente para o seu filho? Algo que realmente valesse alguma coisa?" Senti o sangue subir para a cabeça. O ar ficou pesado enquanto cada par de olhos naquela mesa me observava, esperando pela minha reação. Minha irmã, Cláudia, levantou imediatamente. "Chega, quem vocês pensam que são pra..." "Isso é assunto de família, Cláudia." Patrícia interrompeu friamente. "Não se meta onde não foi chamada." O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Me ajoelhei devagar. Peguei o relógio do chão. O vidro estava quebrado, o mostrador intacto, mas cheio de poeira. Limpei com o guardanapo que estava no meu colo e coloquei no bolso da minha camisa. Então me levantei. Não tremi. Não chorei. Algo dentro de mim tinha se partido também, mas de um jeito diferente, definitivo. Peguei meu celular da bolsa que estava pendurada na cadeira. Todo mundo estava me olhando. Patrícia sorria com satisfação. Diego ainda não tinha levantado os olhos. Disquei o primeiro número. "Boa noite, Dr. Henrique." Falei com voz calma. "Desculpe ligar na véspera de Natal. Preciso que o senhor prepare uma exclusão de herdeiro." "Sim, agora. Pode ser por videoconferência ainda esta noite?" O sorriso da Patrícia começou a desaparecer. Disquei o segundo número. "Carmen, é o Alfredo Pires." "Sim, Feliz Natal para você também. Preciso que você retire Diego Pires de todas as contas da empresa imediatamente." "Não, não é engano. Faça agora." Patrícia se levantou. "Espera, o que você está fazendo?" Não respondi a ela. Disquei o terceiro número. "Banco Central do Brasil, boa noite. Preciso bloquear 2 cartões em meu nome com final 4, 5, 7, 8 e 9321. "Sim, tenho certeza." "Pai," Diego finalmente falou. "Você está exagerando, a Patrícia só estava..." Olhei para ele. Olhei de verdade e não reconheci o homem na minha frente. "Você teve 36 segundos, falei para ele. 36 segundos enquanto sua esposa pisoteava a memória do seu bisavô. Do meu avô. Do homem que me ensinou tudo o que eu sei. E você não disse nada.
Minha voz não subiu de volume. Não precisava. Patrícia, Diego. Olhei para os dois. A partir deste momento vocês estão por conta própria. Patrícia soltou uma risada nervosa. O que isso significa? Você vai nos expulsar? Essa é a sua casa, certo? Nós moramos aqui também. Vocês podem ficar o tempo que quiserem, respondi. Mas não vão receber mais um centavo meu. Caminhei até onde Henrique, meu advogado, estava sentado ao lado da minha irmã. Toquei o ombro dele. Henrique, você está livre amanhã de manhã? Ele assentiu, entendendo imediatamente. Preciso atualizar meu testamento. O rosto da Patrícia perdeu toda a cor. E ali, naquele instante perfeito de silêncio absoluto, eu soube que tinha tomado a melhor decisão da minha vida. Mas para entender como cheguei naquele ponto, para entender por que aquele relógio representava a minha linha vermelha, preciso contar a história toda desde o começo. Se esta história tocou algo no seu coração, fique até o final porque o que vem a seguir vai deixar você sem palavras. E se você quer continuar ouvindo histórias reais como essa, se inscreva no canal. Meu nome é Alfredo Pires e tenho 61 anos. Não nasci rico. Não herdei nada fácil. Cada real que tenho no banco carrega o peso das minhas mãos calejadas e das minhas noites sem dormir. Cresci em Jundiaí, numa casa pequena atrás de uma oficina mecânica que cheirava eternamente a óleo de motor e graxa. Meu avô Sebastião era o dono, um homem de mãos enormes e poucas palavras, que me ensinou mais com ações do que com conselhos. Alfredo, ele me dizia enquanto eu o ajudava a organizar ferramentas em gavetas de madeira, trabalho honesto nunca vai te fazer rico da noite pro dia, mas vai te dar algo que dinheiro fácil jamais pode comprar: dignidade. Aquele relógio que Patrícia destruiu na minha sala de jantar era dele. O pai dele deu quando ele abriu sua primeira oficina em 1956. Ele usou todos os dias da vida dele até morrer e me entregou quando eu tinha 17 anos. Você tem cabeça para números, garoto, ele me disse no leito de morte. Cuida dessa oficina quando eu me for. E eu cuidei. Me casei com Helena Ferreira quando tinha 25 anos. Ela era uma mulher boa, trabalhadora, tímida, mas consistente. Assumimos a oficina juntos e durante 20 anos construímos algo sólido, não espetacular, mas suficiente. Tivemos um filho, Diego, meu único filho. Helena morreu quando Diego tinha 15 anos. Foi um aneurisma cerebral numa terça-feira de tarde enquanto ela estava estendendo roupa no quintal. Não chegou nem no hospital. Fiquei sozinho com um adolescente, uma oficina que afundava em dívidas e um buraco no peito que eu achei que nunca ia fechar. Durante 6 meses não soube se a gente ia sobreviver. Fornecedores cobravam contas atrasadas. Clientes iam para oficinas maiores. Diego chorava todas as noites pedindo pela mãe. Numa manhã, sentado no escritório da oficina, cercado de contas sem pagar, peguei o relógio do meu avô. Abri. Dentro, ele tinha gravado algo que eu nunca tinha prestado atenção. Coragem está em continuar quando todos os outros desistem. Fechei os livros de contabilidade. Sequei minhas lágrimas. E fui trabalhar. Renegociei cada dívida. Procurei novos fornecedores. Aprendi a carregar sacos pesados sozinho quando não tinha dinheiro para contratar funcionários. Diego me ajudava depois da escola, atendendo clientes e organizando estoque. Somos uma dupla, pai, ele me dizia com aquele sorriso que herdou da mãe. A gente consegue. Levamos 3 anos para sair do buraco, mas conseguimos. Quando Diego completou 28 anos, já não tínhamos mais uma oficina. Tínhamos 3. Uma no centro de Jundiaí, outra em Várzea Paulista e a terceira em Campo Limpo Paulista. Empregávamos 52 pessoas. Faturávamos 8 milhões por ano. Tudo construído com trabalho duro, com madrugadas, com decisões difíceis e sacrifícios que ninguém vê. Nunca me casei de novo. Nunca tive tempo nem vontade. Minha vida inteira girava em torno de 2 coisas: minhas oficinas e meu filho. Diego estudou administração de empresas. Era inteligente, responsável, carinhoso. A gente se via todo domingo sem falta. Comíamos feijoada na minha casa e depois revisávamos os números do negócio juntos. Um dia, tudo isso vai ser seu, filho. Eu falava virando as planilhas.
Não quero que seja meu pai, ele respondia. Quero que seja nosso sempre. Aquelas palavras enchiam meu coração. Eu achava que nada podia quebrar o que a gente tinha construído juntos. Acreditava que o amor de um filho era inquebrantável. Mas então ela chegou. Patrícia Cavalcante apareceu na nossa vida há 4 anos numa feira de autopeças no Expo Center Norte em São Paulo. Diego tinha 34 anos. Ela tinha 30. Alta, magra, cabelo liso e escuro sempre perfeitamente arrumado, roupas caras, unhas impecáveis, um sorriso ensaiado. Ela se apresentou como consultora de marca para empresas familiares. Tinha cartões de visita elegantes e um perfil de rede social cheio de fotos em restaurantes luxuosos, viagens para praias de Cancún e bolsas de grife. Influenciadora de estilo de vida ela se chamava. 190 mil seguidores. Diego ficou fascinado. Eu senti algo gelado descer pela minha espinha desde o primeiro momento que vi o jeito dela me olhar. Os olhos dela me avaliaram de cima a baixo em 3 segundos, calculando, medindo, catalogando. Ela não gostou de mim. E eu não confiei nela. Mas meu filho estava apaixonado. Ou pelo menos era o que ele achava. E o que eu não sabia naquele momento era que Patrícia não tinha chegado na nossa vida por acaso. Ela tinha chegado com um plano. Os 3 primeiros meses foram uma performance perfeita. Patrícia era encantadora. Sorria na hora certa. Fazia perguntas sobre as oficinas com um interesse aparentemente genuíno. Me chamava de seu Alfredo, com um tom de respeito que hoje eu sei que era puro teatro. Seu filho fala maravilhas do senhor. Ela dizia enquanto tomávamos café na minha sala. O senhor deve ter muito orgulho de tudo que conquistou. E eu, feito um tolo, amolecia. Diego trazia ela em casa todo fim de semana. Jantávamos juntos. Ela elogiava minha comida, embora eu notasse que ela mal tocava no prato. Sempre tinha alguma dieta da moda. Sempre tinha uma desculpa. Mas tinha coisas que não batiam. Numa tarde, Diego comentou casualmente que Patrícia morava num apartamento no Tatuapé, uma das áreas mais nobres de São Paulo. Aluguel de R$ 6.000 por mês. E ela vive exatamente do quê? Perguntei naquela noite depois que ela foi embora. Das redes sociais, pai. Ela tem patrocínios, colaborações com marcas. De marcas de quê? Roupas, cosméticos, restaurantes. Não sei exatamente. Aquela imprecisão me incomodou. Então fiz o que qualquer pai faria. Investiguei. O perfil do Instagram dela era impecável. Fotos profissionais, legendas em português e inglês, marcações de hotéis 5 estrelas e boutiques caríssimas. Mas quando olhei com atenção, algo não se encaixava. Os comentários eram genéricos. As curtidas pareciam reais, mas as interações genuínas eram escassas. E principalmente nenhuma das marcas que supostamente patrocinavam ela mencionava o nome dela nas próprias contas. Pedi para minha sobrinha, Amanda, que trabalha com marketing digital, dar uma olhada. Tio, ela me disse depois de revisar o perfil. Isso aqui cheira a seguidores comprados. Olha o padrão de crescimento. E essas fotos em hotéis, aposto que são visitas de day use ou cortesias. Isso não gera o dinheiro que ela afirma. Não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, chamei Patrícia para almoçar. Só nós 2. Me conta sobre a sua família. Falei enquanto dividíamos um churrasco num rodízio perto da oficina. O rosto dela ficou tenso por uma fração de segundo antes de recuperar o sorriso. Minha mãe mora em Osasco. É viúva como o senhor. Meu pai morreu há 6 anos. E o que ela faz? Ela é aposentada. Tem a pensão dela. Irmãos? Não. Sou filha única. E você estudou o quê? Outra pausa quase imperceptível. Comunicação social na Universidade Anhembi Morumbi. Tudo soava correto, mas tinha algo no jeito que ela respondia, como se estivesse recitando um texto decorado. Patrícia. Falei com toda a cordialidade que consegui fingir. Eu sei que o Diego está muito empolgado com você, e eu só quero que ele seja feliz. Ela assentiu com aqueles olhos que não sorriam, mesmo quando a boca sorria. Mas eu também quero que você saiba uma coisa.
Me inclinei levemente para frente. Meu filho é tudo o que eu tenho, e eu trabalhei a vida inteira para dar um futuro para ele. Então eu preciso ter certeza de que quem está do lado dele o ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. A expressão dela mudou, só por um instante. Um lampejo de algo frio e calculista atravessou o olhar dela. Então ela soltou uma risada suave, quase triste. Seu Alfredo, eu entendo sua preocupação. De verdade. Mas eu prometo pro senhor que eu amo o Diego. Não estou interessada no dinheiro dele. Mentirosa. Eu soube naquele momento. Mas não tinha provas, só intuição. Naquela noite conversei com Diego. Filho, acho que você devia ir mais devagar. Mal conhece ela. A reação dele me surpreendeu. Por que você sempre faz isso, pai? A voz dele soava cansada, frustrada. Faz o quê? Você nunca fica satisfeito com ninguém. Nenhuma namorada minha foi boa o suficiente para você. Isso não é verdade. É sim. A Laura não era educada o suficiente. A Fernanda era quieta demais. E agora a Patrícia, o que ela é? Bonita demais? Bem-sucedida demais? Não é isso, é que algo não parece certo. Algo, ele repetiu com amargura. Algo que você não consegue explicar. Só uma sensação. Mães e pais simplesmente sabem. Não, pai. Mães e pais são superprotetores. Eu tenho 34 anos. Não sou mais criança. Matthew, me deixa viver minha vida. Ele saiu da minha casa batendo a porta. Ficamos uma semana sem conversar. A semana mais longa da minha vida. Quando ele finalmente me ligou, ouvi algo diferente na voz dele. Algo novo. Pai, preciso te contar uma coisa. Meu coração parou. Pedi a Patrícia em casamento. E ela disse sim. O mundo inclinou debaixo dos meus pés. Quando? Ontem à noite. Quero que você seja o primeiro a saber. Eu devia ter gritado. Devia ter implorado para ele esperar. Mas a voz dele soava tão feliz, tão empolgada. Parabéns, filho. Murmurei. Se ela te faz feliz, então ela me faz feliz. Outra mentira. Mas dessa vez eu disse por amor. Naquela noite, sentado na minha cozinha vazia, segurei o relógio do meu avô nas mãos. Não sei o que fazer. Sussurrei pro ar. Não sei como proteger ele sem perdê-lo. Mas já era tarde demais. Patrícia tinha vencido a primeira batalha. E eu nem sabia que a gente estava em guerra. Porque o que veio a seguir me ensinaria que minhas piores suspeitas ficavam até modestas perto da realidade. O casamento foi marcado para 6 meses depois. 6 meses que Patrícia usou para se transformar na noiva perfeita. Ela postava fotos dela e do Diego com legendas melosas. O amor da minha vida, meu para sempre, meu futuro. Cada imagem calculada ao milímetro. Os seguidores dela enlouqueceram. Os comentários se multiplicavam. E ela respondia cada um com aquela doçura falsa que já me dava ânsia. Mas o que acontecia longe das câmeras era outra história. Seu Alfredo, preciso conversar com o senhor. Ela me disse num sábado de manhã, aparecendo na minha casa sem avisar. Trouxe uma pasta grossa. Abriu na minha mesa de jantar e começou a puxar papéis. Eu e o Diego estamos olhando opções de local para o casamento. Queremos algo elegante, intimista, especial. Mostrou fotos de uma fazenda nos arredores de Campinas. Jardins impecáveis, fontes, salões com lustres de cristal. É lindo, admiti. O pacote completo custa 110 mil reais. E o ar ficou preso na minha garganta. 110. Inclui tudo. Banquete para 200 convidados, bar aberto premium, decoração, música ao vivo, bolo de 5 andares. Ela falava como se estivesse lendo um cardápio. O Diego disse que o senhor queria ajudar com as despesas. Sim, claro que eu quero contribuir. Mas esse valor é uma coisa uma vez na vida, seu Alfredo. O sorriso dela não alcançava os olhos. Além disso, o senhor tem 3 oficinas de sucesso. Sei que o senhor pode pagar. Ali estava. O primeiro golpe direto. Ela não pediu, não sugeriu, ela presumiu. Deixa eu conversar com o Diego. Falei tentando manter a compostura. Já conversamos. Ele concorda. Só precisamos que o senhor confirme. Me senti encurralado na minha própria casa. No fim, concordei.
porque recusar significava ser o sogro mesquinho que estragou o casamento do filho único. 110 mil reais. Quase tudo o que eu tinha guardado naquele ano. O casamento foi exatamente como Patrícia planejou. Perfeito pro Instagram. Frio pessoalmente. Sentei na primeira fileira usando um terno que comprei especialmente para a ocasião, vendo meu filho se casar com uma mulher que eu sabia, no fundo da alma, que não o amava. Durante a valsa, Diego procurou meu olhar e sorriu. Um sorriso genuíno e feliz. E eu sorri de volta, engolindo todas as minhas dúvidas. Porque é isso que pais fazem. Eles sorriem mesmo quando estão se despedaçando por dentro. A lua de mel foi para Cancún. 2 semanas. Tudo pago por mim. Embora isso nunca tenha sido mencionado nas fotos que Patrícia subia nas redes sociais. Quando voltaram, esperei que eles procurassem um lugar próprio, um apartamento, uma casa, o espaço deles. Em vez disso, numa tarde, Diego chegou com 2 malas. Pai, a gente pode ficar aqui enquanto procura alguma coisa? Só por uns meses? Patrícia estava atrás dele, sorrindo. O mercado imobiliário está tão caro agora, seu Alfredo. Precisamos de tempo para achar algo que valha a pena. O que eu devia dizer? Não? Claro, filho, essa sempre vai ser sua casa. Os meses viraram 1 ano, depois 2. E ficar temporariamente virou ocupação permanente. Patrícia começou a mudar coisas. Primeiro eram detalhes pequenos. Um vaso novo aqui, almofadas diferentes ali. Para modernizar um pouco, seu Alfredo. Com todo respeito, mas sua decoração é bem tradicional. Depois foram coisas maiores. Ela queria pintar a sala de cinza em vez do bege que eu tinha escolhido. É mais elegante, mais contemporâneo. Um dia cheguei em casa do trabalho e a foto do meu casamento com a Helena, que tinha ficado na parede da sala por 28 anos, tinha sumido. Onde está minha foto? Perguntei tentando manter a calma. Guardei no seu quarto, seu Alfredo. Faz a sala parecer um museu. A gente precisa de espaços mais neutros. Museu. Ela chamou minha história de museu. Diego estava lá, ouvindo tudo. Não disse nada. Aquela foto volta pro lugar dela. Falei firme. Patrícia suspirou dramaticamente. Como quiser. Mas o estrago estava feito. A mensagem estava clara. Aquela não era mais minha casa. Era dela. E então a Marlene chegou. A mãe da Patrícia apareceu numa quinta-feira à tarde com 3 malas grandes. A mãe teve problemas com o senhorio em Osasco, Patrícia explicou. Foi despejada, ela precisa ficar com a gente por um tempo. Elas nem me perguntaram. Marlene era uma mulher de 59 anos, robusta, voz estridente e opiniões constantes. Ela se instalou no quarto de hóspedes como se fosse um hotel. Nunca ofereceu ajuda com nada. Não cozinhava, não limpava. Passava o tempo assistindo novelas e criticando tudo o que eu fazia. Ah, Alfredo, você ainda usa esse liquidificador? É tão velho. Alfredo, devia trocar essas cortinas. Parecem da década de 80. Por que você não contrata alguém para cuidar do jardim? Tá parecendo abandonado. E Patrícia apoiava em tudo. Elas riam juntas. Cochichavam baixinho quando eu passava. Me olhavam como se eu fosse o intruso na minha própria casa. Diego trabalhava nas oficinas, mas não tínhamos mais aqueles domingos. Não revisávamos mais os números do negócio juntos. Tô cansado, pai. Eu e a Patrícia queremos descansar nos fins de semana. Descansar. Com o meu dinheiro. Na minha casa. Porque embora Diego ainda tivesse um salário das oficinas, 5 mil reais por mês, aquele dinheiro desaparecia como água pelos dedos. Um dia, revisei as contas corporativas. Diego tinha acesso a um cartão da empresa para despesas relacionadas ao trabalho. Os movimentos mais recentes me gelaram a espinha. Restaurantes caríssimos, boutiques de roupa, uma joalheria no shopping Iguatemi. 15 mil reais num colar. Confrontei ele naquela noite. Diego, o que é isso? Mostrei o extrato. São presentes para Patrícia com o cartão da empresa? Pai, a gente é casado. O que é meu é dela também. Mas isso não é seu. Pertence à empresa. Pertence às oficinas que a gente construiu juntos. Patrícia entrou na sala naquele momento.
Qual é o problema, seu Alfredo? O senhor não quer que seu filho dê coisas para a esposa dele? O problema é que... O problema, ela me interrompeu, é que o senhor trata o Diego como se ele ainda fosse criança, como se ele precisasse da sua permissão para tudo. Lágrimas imediatamente brotaram nos olhos dela, um talento que ela dominava perfeitamente. Eu só quero que o senhor me aceite, que confie em mim, mas o senhor sempre me vê como inimiga. Diego imediatamente a abraçou. Calma, amor. E então ele me olhou com reprovação. Pai, você precisa parar de controlar tudo. Naquela noite, chorei no meu quarto em silêncio para ninguém ouvir, porque eu estava perdendo meu filho. E o pior é que ele nem percebia. A mudança foi tão gradual que quase não notei, como quando você ferve um sapo vivo. Se você aumenta a temperatura de repente, ele pula fora. Mas se você aumenta grau por grau, ele fica ali até ser tarde demais. Foi assim que perdi o Diego. Os domingos tinham sido sagrados por 34 anos. Desde que ele era criança, tomávamos café da manhã juntos. Ovos mexidos, pão francês quentinho, café coado do jeito que minha mãe me ensinou. Falávamos sobre tudo. Sobre vida, sobre o negócio, sobre os sonhos dele. Mas depois do casamento, aqueles domingos começaram a ser cancelados. Pai, a Patrícia não está se sentindo bem. Talvez outro dia. Pai, a gente tem planos com os amigos da Patrícia. Pai, a gente precisa de tempo para nós como casal. No começo entendi. São recém-casados, pensei. É normal. Mas outro dia nunca chegou. As ligações também mudaram. Antes, Diego me ligava todo dia só para dar oi, para perguntar como tinha sido meu dia. Agora, se eu não ligasse, passavam dias sem a gente conversar. E quando eu ligava, as conversas eram curtas, frias. Tá tudo bem, filho? Tá, pai, só ocupado. Ocupado com o quê? A gente pode se ver para conversar. Falo com você depois. Tenho que desligar. Clique. Num sábado, minha amiga querida, Sônia, me chamou para almoçar. Fomos num restaurante no centro. E enquanto esperávamos a comida, ela colocou a mão na minha. Alfredo, o que está acontecendo entre você e o Diego? Por que pergunta? Eu vi ele semana passada no supermercado com a Patrícia e a sogra. Falei com eles. Dei oi. O Diego mal olhou para mim. E quando mencionei seu nome, a Patrícia imediatamente mudou de assunto. Senti um nó na garganta. Eles estão muito ocupados, eu acho. Não, Alfredo. Isso é outra coisa. Algo não está certo. Naquela mesma noite decidi fazer algo que nunca tinha feito. Revisar as redes sociais da Patrícia com mais cuidado. Tinha fotos recentes. Uma reunião de família na minha própria casa. Um jantar com amigos. Uma tarde de filme na sala. Eu não aparecia em nenhuma delas. Literalmente. Na minha casa, em eventos organizados debaixo do meu teto, e eu não aparecia em uma única imagem. Continuei procurando. Encontrei um álbum inteiro chamado Família. Patrícia com Diego. Patrícia com Marlene. Patrícia com primos que eu nem conhecia. Patrícia com as amigas dela. Nenhuma foto minha. Era como se eu não existisse. Decidi conversar com Diego cara a cara, sem Patrícia por perto. Esperei por ele numa tarde na saída da oficina de Várzea Paulista. Quando ele saiu e me viu, a expressão dele não foi de alegria. Foi de incômodo. Pai, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você. Sozinho. Ele suspirou. Tá bom. Mais rápido porque eu tenho que buscar a Patrícia. Fomos numa padaria ali perto. Pedi 2 cafés que nenhum de nós tocou. Diego, eu sinto que tô te perdendo. Não começa, pai. Me deixa terminar, por favor. Minha voz falhou. A gente não conversa mais. Não se vê mais. E quando a gente tá junto, sinto que você tá a quilômetros de distância. É porque você não facilita as coisas. Eu não facilito? Você vive fazendo a Patrícia se sentir mal com seus comentários, com seus olhares, com sua atitude. Que comentários? Que atitude? Ela me conta tudo, pai. Como você fica corrigindo ela, criticando tudo o que ela faz, fazendo ela sentir que não é boa o suficiente para mim. Fiquei sem palavras, porque nada daquilo era verdade. Diego, eu nunca... Eu sei que é difícil para você, tá?
Eu sei que durante anos foi só eu e você. Mas eu sou adulto agora. Tenho minha própria família agora. E eu preciso que você respeite isso. Sua própria família? Repeti, sentindo as palavras me cortarem. E o que eu sou? Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer? Ele passou as mãos no cabelo frustrado. Você quis dizer que eu não faço mais parte da sua vida, que a Patrícia é sua prioridade, e eu sou só o velho que mora na mesma casa. O que paga as contas. O que mantém o negócio funcionando enquanto você gasta em luxos. Agora você tá exagerando. Exagerando, Diego. Peguei meu celular. Mostrei a ele uma notificação que tinha acabado de receber. Da Rose, minha gerente de confiança. Seu Alfredo, o senhor autorizou a Patrícia a usar a caminhonete da empresa para ir fazer compras? Senti o sangue ferver. Mostrei a mensagem pro Diego. Você deu acesso aos veículos da empresa para ela também? Ela é minha esposa. Qual o problema? Eles não são seus para dar, Diego. Pertencem à empresa. Você é impossível. Ele se levantou da mesa. Não dá para conversar com você quando você tá assim. Tô assim como? Controlador. Manipulador. Fazendo todo mundo se sentir culpado. Aquelas palavras me atravessaram como balas. Eu tenho que ir. E ele saiu. Fiquei sentado naquela padaria vazia, vendo meu café esfriar, sentindo tudo o que tinha construído desmoronar. 2 semanas depois, descobri algo pior. Amanda, minha sobrinha, me mandou prints. Stories do Instagram da Patrícia que só eram visíveis para os amigos próximos dela. Numa delas, ela estava na minha sala com Marlene e 2 amigas, taças de vinho na mão. O texto dizia: quando seu sogro sai para trabalhar e você finalmente consegue respirar. Os comentários eram piores. Ai, amiga, a paciência que você tem. Manda ele para um asilo. Já cumpriu a missão dele, haha. Rico e chato é foda mesmo, né? E Patrícia tinha reagido com emojis de risada em cada comentário. Chorei tanto naquela noite que achei que ia desidratar. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde, cheguei em casa mais cedo. Tinha fechado uma venda importante e queria compartilhar a notícia com o Diego. Achei que talvez a gente pudesse se reconectar. Quando entrei, ouvi vozes na cozinha. Patrícia estava numa videochamada. Ela tinha o viva-voz ligado. Não aguento mais aqui. Juro, ela dizia com voz cansada. É insuportável. O tempo todo vigiando, o tempo todo com comentários dele. E o que o Diego diz? Perguntou a voz do outro lado. O Diego faz o que eu mando. Já quase convenci ele. Mais alguns meses e tudo isso vai ser nosso. É só esperar mais um pouco. E se ele te deixar fora do testamento? Patrícia soltou uma risada. Ele não vai deixar o filho único dele sem nada. E quando o Diego herdar, eu herdo. É assim que funciona. Fiquei paralisado no corredor. Tudo se encaixou naquele momento. Cada detalhe, cada manipulação, cada lágrima falsa. Ela nunca me amou. Nunca amou o Diego. Só queria o que podia arrancar de nós. Voltei pro carro sem fazer barulho. Saí da garagem. Dirigi sem rumo durante horas. Quando finalmente voltei, já era noite. Patrícia e Marlene estavam na sala assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Boa noite, seu Alfredo. Patrícia disse com aquele sorriso perfeito. Sorri de volta, porque tinha aprendido algo com ela. Eu também podia atuar. E enquanto ia para o meu quarto, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se ela podia jogar, eu também podia. Mas minhas regras iam ser muito diferentes, porque essa é a verdade que aprendi do jeito mais difícil. Você pode dar tudo por amor, pode se sacrificar, pode ser generoso até se esgotar, mas você nunca, jamais, deve permitir que tirem sua dignidade. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você não permite que tirem de você. E eu tinha acabado de recuperar a coisa mais valiosa. Meu amor próprio. Novembro chegou com um calor seco que rachava os lábios. Continuei sorrindo. Continuei sendo cordial. Continuei me comportando como o sogro ingênuo que Patrícia achava que eu era. Mas por dentro, algo tinha mudado. Eu não era mais o homem implorando por atenção. Não era mais o pai desesperado tentando recuperar o filho.
Eu era um empresário que tinha sobrevivido à morte da esposa, dívidas, fornecedores abusivos, 30 anos num mercado dominado por grandes redes. E se a vida me ensinou algo, foi isso. Nunca subestime uma pessoa que não tem mais nada a perder. Comecei a documentar tudo. Cada despesa injustificada, cada uso inadequado de recursos da empresa, cada cartão, cada nota fiscal, cada transferência bancária. Pedi para o meu contador, Carmen, preparar um relatório detalhado dos últimos 3 anos. Confidencial, só para os meus olhos. Quando ela me entregou a pasta, tive que sentar. 2.100.000 reais. Esse era o valor exato que eu tinha coberto desde que Patrícia entrou na nossa vida. O casamento, 110.000 reais. A caminhonete Hilux que Diego dirigia, mas que Patrícia usava como se fosse dela. Parcelas totalizando 420.000 reais. Cartões de crédito, 530.000 reais. Roupas, restaurantes, viagens, joias, spas, salões de beleza. O resto. E Diego não fazia ideia da magnitude real, porque Patrícia gerenciava o dinheiro dele. Ela revisava os extratos bancários dele. Ela controlava cada real que entrava. Para a gente gerenciar melhor nossas despesas, ela tinha dito a ele. Que conveniente. Uma noite, enquanto revisava aqueles números no meu escritório, minha irmã Cláudia me ligou. Alfredo, você tá bem? Você parece estranho ultimamente. Tô bem. Mentira. Te conheço desde que você nasceu. O que tá acontecendo? E então, pela primeira vez em meses, desabei. Contei tudo a ela. A manipulação, o isolamento, a conversa que ouvi, os números que tinha acabado de descobrir. Cláudia ficou em silêncio por um momento. E o que você vai fazer? Não sei ainda. Mas alguma coisa tem que mudar. Bom, eu te apoio no que você decidir. Mas cuidado, mano. Essa mulher é perigosa. Eu sei. Por isso preciso ser mais esperto que ela. Dezembro chegou e com ele a pressão social das festas. Patrícia começou a falar sobre a ceia de Natal semanas antes. Esse ano a gente devia fazer algo grande, seu Alfredo. Chamar a família toda, meus amigos também. Ia ficar perfeito para os meus stories. Claro, as redes sociais dela. Me parece bom. Falei calmamente. Eu cuido de tudo. A surpresa dela foi evidente. Ela esperava resistência. Sério? Claro. Vai ser meu presente de Natal para vocês. Nos dias seguintes me dediquei ao planejamento. Contratei um serviço de buffet. Comprei decorações. Luzes de Natal. Uma árvore enorme que chegava ao teto da sala. Gastei 46.000 reais naquela ceia. Patrícia supervisionava tudo com um olhar crítico. Essas flores são simples demais, seu Alfredo. Devia colocar rosas brancas importadas. A mesa tá muito tradicional, precisa de um centro de mesa mais moderno. O senhor não vai contratar um fotógrafo profissional? Todos os meus amigos vão querer fotos. Assenti para tudo. Sorri. Concordei. Marlene também tinha opiniões. Ah, Alfredo, essa toalha é muito velha. Não tem algo mais elegante? Você vai fazer aquele peru seco de novo? Devia encomendar de um restaurante chique. Ignorei. Continuei com meus planos. Mas tinha algo mais importante que a ceia. O presente. Tinha pensado muito sobre o que dar para o Diego. Precisava ser algo significativo. Algo que comunicasse tudo o que eu não conseguia dizer com palavras. Numa tarde, abri o cofre no meu quarto. Lá, embrulhado em veludo azul marinho, estava o relógio do meu avô. Tinha guardado depois da morte da Helena. Era doloroso demais olhar. Muitas lembranças. Tirei com cuidado. Limpei com um pano macio. O metal brilhou sob a luz. Na parte de trás, ainda estava a gravação que meu bisavô tinha feito em 1956. Coragem está em continuar quando todos os outros desistem. Abri o relógio. Dentro, meu avô tinha colado uma foto minúscula. Ele e minha avó no dia que abriram a primeira oficina. Jovens, sorrindo, cheios de esperança. Passei o dedo no vidro e as lágrimas caíram sem permissão. Esse relógio tinha testemunhado 4 gerações de trabalho honesto, de madrugadas, de sacrifícios, de dignidade. E agora eu entregaria à 5ª geração.
Pro meu filho. Como símbolo de perdão, de continuidade, de fé que eu ainda podia recuperá-lo. Comprei uma caixa nova, feita de jacarandá com dobradiças de bronze. Mandei forrar o interior com seda cor de vinho. E escrevi uma carta. Diego, este relógio pertenceu ao seu bisavô Sebastião, depois ao seu avô, depois a mim, e agora pertence a você. Cada arranhão na superfície conta uma história. Cada marca é um dia de trabalho. Cada segundo que ele marca é um batimento do coração da nossa família. Dou isso a você, não porque vale dinheiro. Dou porque você é a continuação de tudo o que eles construíram. Você é meu orgulho. Você é meu legado. E não importa o que aconteça, você sempre será meu filho. Com todo o meu amor, pai. Dobrei a carta e coloquei dentro da caixa ao lado do relógio. À noite de 23 de dezembro não consegui dormir. Algo no meu peito me dizia que alguma coisa ia dar errado. Um pressentimento, uma premonição. Levantei às 3 da madrugada e caminhei pela casa em silêncio. Tudo estava pronto. A mesa arrumada, as luzes acesas, os presentes embaixo da árvore. Parei na frente de uma foto de família que ainda estava pendurada no corredor. Diego tinha 12 anos. Helena me abraçava pela cintura, os três sorrindo. Me dá força, sussurrei, porque acho que tudo vai mudar amanhã. Eu não sabia o quanto estava certo. A manhã de 24 chegou fria e nublada. Patrícia desceu para o café da manhã num vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem perfeita. Às 9 da manhã. Hoje vai ser épico, ela disse enquanto tirava foto em frente à árvore. Tô sentindo. Marlene apareceu atrás dela rindo de algo no celular. Diego desceu por último. Parecia cansado. Olheiras profundas. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Quis abraçá-lo. Quis dizer tantas coisas. Mas apenas sorri. Pronto para hoje à noite? Ele assentiu vagamente. E enquanto eu os observava rindo na sala, distantes de mim como sempre, segurei a caixa com o relógio nas mãos. Não sabia que em poucas horas aquele pedaço de metal e memórias ia se tornar a linha que separaria minha vida num antes e depois. Que hoje à noite, tudo o que eu tinha calado ia explodir. Que eu finalmente ia me defender. E que quando eu fizesse, não haveria volta. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Minha irmã Cláudia foi a primeira. Trouxe o marido, Rogério, e minhas sobrinhas, Amanda e Beatriz. Ela me abraçou forte na porta. Você tem certeza disso? Ela sussurrou no meu ouvido. Não tem mais volta agora, respondi. Meus primos chegaram, meus amigos, conhecidos próximos, colegas de negócio. No total, 24 pessoas encheram minha casa de risadas e abraços. Patrícia estava no elemento dela. Posava para fotos. Abraçava cada convidado como se fossem amigos de longa data, mesmo que mal conhecesse alguns deles. O celular dela não parava de vibrar com notificações. Tô subindo tudo ao vivo. Ela contou para uma das influenciadoras amigas dela que também tinha convidado. Meus seguidores estão enlouquecendo com a decoração. Marlene circulava pela sala com uma taça de vinho, comentando sobre tudo. Ah, mas isso ficou tão bonito. Embora eu teria posto as luzes de forma diferente. Mais moderno, sabe? Sentei para jantar às 8. A mesa estava linda, tenho que admitir. Pratos de porcelana branca, talheres de prata, taças de cristal que refletiam as luzes da árvore. O peru no centro, dourado e fumegante. Diego sentou à minha direita. Patrícia ao lado dele. Marlene na minha frente. Porque claro que ela tinha reivindicado aquele lugar. Antes de começarmos, levantei minha taça. Quero agradecer a presença de todos. Família é a coisa mais importante que temos, e hoje celebramos isso. Saúde! Todos disseram em uníssono. Patrícia me olhou. Tinha algo estranho na expressão dela, como se estivesse me avaliando. O jantar transcorreu normalmente. Conversas cruzadas, risadas, música de Natal ao fundo. Mas eu mal comi. Meu estômago estava embolado. Minhas mãos suavam embaixo do guardanapo no meu colo, porque eu sabia o que vinha. Às 9h30 depois da sobremesa, Patrícia bateu a taça com uma colher. É hora dos presentes, anunciou entusiasmada. Quero começar.
Levantou e puxou várias caixas embrulhadas em papel dourado debaixo da árvore. Isso é para você, seu Alfredo. Ela disse, me entregando uma. Abri. Era um avental com a frase, melhor sogro do mundo. As risadas foram constrangidas. Cláudia me olhou com os olhos estreitados. Obrigado, falei colocando de lado. Patrícia distribuiu mais presentes. Pro Diego, uma carteira de couro italiano. Pra Marlene, um perfume caro. Pros amigos dela, cosméticos de marca. Tudo comprado com dinheiro que ela não tinha ganho. Então foi minha vez. Tinha comprado presentes para todo mundo. Lenços de cachemira, gravatas de seda, vinhos finos, joias simples mas elegantes. Quando Patrícia abriu o dela, uma pulseira Pandora que custou 12 mil reais, a reação foi morna. Ah, obrigada. É bonitinha, acho. Ela nem colocou no braço. Marlene abriu o lenço de 8 mil reais, olhou brevemente e deixou na mesa sem nem tirar da embalagem. Que atencioso, murmurou sem emoção. Senti a primeira pontada de raiva, mas engoli. Finalmente peguei a caixa de jacarandá. A sala inteira ficou em silêncio quando coloquei na frente do Diego. Isso é para você, filho. Ele pegou com cuidado. Os dedos dele traçaram a madeira polida. Pai, a caixa é linda. Abre. Ele fez devagar. Primeiro tirou a carta. Leu em silêncio. Vi os olhos dele ficarem úmidos. Então, ele tirou o relógio. Pai, a voz dele falhou. É o relógio do vô Sebastião? Era dele, do meu avô, do meu pai. Agora é seu. Expliquei a história. Cada geração que tinha usado. Cada sacrifício que representava. Cada madrugada, cada decisão difícil. Esse relógio viu as oficinas começarem. Viu seu pai crescer. Viu você nascer. E quero que você use lembrando de onde você veio. Lembrando que tudo o que temos foi construído com trabalho e dignidade. Diego segurou o relógio com as duas mãos. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. É o melhor presente que você já me deu, pai. Ele se levantou para me abraçar. E então Patrícia falou. Posso ver? Diego, ainda emocionado, passou para ela. Patrícia pegou. Examinou virando de um lado para o outro. Franziu a testa. Isso é um Rolex? Um Omega? Não, respondi. É um Longines de 1952. Não fazem mais esse modelo. E quanto vale? A pergunta me acertou como um tapa. Não é sobre quanto vale, Patrícia. É sobre... Bom, parece bem velho, e tem arranhões por toda parte. Ela levantou o relógio para todo mundo ver. Quer dizer, é legal para um museu, imagino. Mas como presente de Natal? O ar ficou denso. O que você está querendo dizer? Diego perguntou baixinho. Patrícia soltou uma risada desconfortável. Não me entenda mal, amor. Eu sei que tem valor sentimental. Mas sério. Ela olhou diretamente para mim. Sério, seu Alfredo. Um relógio velho todo arranhado. Isso é o melhor que o senhor pode dar? Patrícia, Diego alertou. Mas ela não parou. Quer dizer, o senhor tem 3 oficinas de sucesso. Dinheiro para me comprar pulseira Pandora. Mas pro seu único filho, você dá lixo barato. Lixo barato. As palavras saíram da boca dela e flutuaram no ar como veneno. Senti cada par de olhos naquela mesa fixos em nós, esperando. Cláudia se levantou imediatamente. Chega, quem você pensa que é pra... Isso é assunto de família, Cláudia. Patrícia interrompeu friamente. Não se meta onde não foi chamada. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. E então ela fez. Com um movimento rápido, quase teatral, deixou o relógio cair. O som de metal e vidro se estilhaçando contra o piso de madeira ecoou como um tiro. Silêncio absoluto. Ninguém respirava. Olhei para o relógio no chão. O vidro quebrado em pedaços. O mostrador virado para baixo, cheio de poeira. E algo dentro de mim se apagou. Mas de um jeito diferente. Definitivo. Marlene foi a próxima a falar. Com risada. Risada alta e zombeteira. Ah, Alfredo. Sempre tão dramático. Não podia comprar uma coisa decente? Algo que realmente valesse alguma coisa para o seu filho? Ela tampou a boca com uma mão, mas os olhos dançavam de satisfação.
Cláudia se levantou novamente. Isso é um absurdo. Vocês duas são... Senta, Cláudia. Patrícia cortou. Ninguém pediu sua opinião. Me ajoelhei devagar. Peguei o relógio do chão. O vidro tinha estilhaçado. A foto do meu avô e da minha avó dentro estava intacta, mas cheia de sujeira. Limpei com o guardanapo do meu colo. Coloquei no bolso da minha camisa. Então me levantei. Não tremi. Não chorei. Algo tinha se partido dentro de mim também, mas de um jeito libertador. Peguei meu celular da bolsa pendurada na cadeira. Todo mundo me observava. Patrícia sorria com satisfação. Diego finalmente tinha levantado os olhos, mas não disse nada. Olhei para ele. Pro meu filho. Pro meu único filho. Ele me olhou de volta. As mãos dele tremiam. A respiração estava ofegante. Diego. Falei baixinho. Fala alguma coisa. Ele olhou para mim, depois para Patrícia. Abriu a boca e não disse nada. 36 segundos. Contei mentalmente. 36 segundos enquanto a esposa dele tinha acabado de destruir a memória do bisavô dele. E ele não disse absolutamente nada. Peguei meu celular. E ali, na frente de 24 testemunhas, fiz as ligações que mudariam tudo. Meus dedos não tremeram quando destraquei o telefone. A adrenalina corria nas minhas veias como fogo líquido. Mas minha mente estava clara, cristalina, mais desperta do que tinha estado em 3 anos. Disquei o primeiro número. Henrique, meu advogado, atendeu no segundo toque. Alfredo, boa noite, tudo bem? Henrique, desculpa ligar na véspera de Natal, mas preciso que você prepare um documento de exclusão de herdeiro. Sim, agora. Pode ser por videoconferência ainda hoje à noite. Silêncio do outro lado. Alfredo, você tem certeza disso? Absoluta. Tá bom. Eu ligo para você em 15 minutos. O sorriso da Patrícia começou a sumir. Disquei o segundo número. Carmen, minha contadora, atendeu com música de Natal ao fundo. Alfredo, tudo bem? Feliz Natal. Carmen, preciso que você entre no sistema agora. Retire Diego Pires de todas as contas corporativas imediatamente. Acesso bancário online, cartões autorizados, assinaturas, tudo. Agora. Alfredo, eu tô com a família. É urgente, por favor. Ouvi um suspiro. Depois o som de passos se afastando do barulho. Me dá 3 minutos. Obrigado. Patrícia se levantou. Espera, o que você tá fazendo? Não respondi. Disquei o terceiro número. Atendimento bancário. Banco Santander, boa noite. Como posso ajudar? Preciso cancelar 2 cartões adicionais em minha conta. Finais 4, 5, 7, 8 e 9, 3, 2, 1. Sim, tenho certeza. Posso confirmar seu CPF e senha, por favor? Forneci os dados. Pronto, senhor Alfredo. Os cartões foram cancelados. Mais alguma coisa? Não. Obrigado. Desliguei. Pai. Diego finalmente falou. Você tá exagerando. A Patrícia só estava... Olhei para ele. Olhei de verdade. E não reconheci o homem na minha frente. Você teve 36 segundos. Falei para ele. 36 segundos enquanto sua esposa pisoteava a memória do seu bisavô. Do meu avô. Do homem que me ensinou tudo o que eu sei. E você não disse nada. Minha voz não subiu. Não precisava. Patrícia. Diego. Olhei para os dois. A partir deste momento vocês estão por conta própria. Patrícia soltou uma risada nervosa. O que isso significa? Você vai nos expulsar? Essa é a sua casa, não é? A gente mora aqui também. Vocês podem ficar o tempo que quiserem, respondi. Mas não vão receber mais 1 centavo meu. Caminhei até onde Henrique, meu advogado, estava sentado ao lado da Cláudia. Toquei o ombro dele. Henrique, você tá livre amanhã de manhã. Ele assentiu, entendendo imediatamente. Preciso atualizar meu testamento. O rosto da Patrícia perdeu toda a cor. E ali, naquele instante perfeito de silêncio absoluto, soube que tinha tomado a melhor decisão da minha vida. O celular da Patrícia começou a vibrar. Ela olhou para a tela. Depois para mim. Depois para o Diego. Meu cartão foi recusado. Ela sussurrou. Tava tentando chamar um Uber. Uber? Perguntei calmamente. Para onde? Para qualquer lugar longe daqui.
Então pode ir andando, ou de ônibus, como milhões de brasileiros fazem todo dia. Marlene também se levantou. Você não pode fazer isso. É abuso financeiro. Abuso? Repeti. Peguei a pasta que tinha preparado dias antes. Estava guardada no aparador da sala esperando por esse momento. Abri na frente de todo mundo. Nos últimos 3 anos, comecei a ler. Cobri despesas no valor de R$ 2.100.000. Tudo documentado aqui. Cada restaurante, cada viagem, cada peça de roupa, cada joia. Passei as folhas para o Diego. O casamento, R$ 110.000. A caminhonete Hilux. Parcelas totalizando R$ 420.000. Cartões de crédito, R$ 530.000. Diego revisava os papéis com mãos trêmulas, página após página. O rosto dele foi de choque para descrença para raiva. Patrícia, isso é verdade? A voz dele estava rouca. Amor, eu posso explicar. É verdade? Ela deu um passo para trás. Olhou para a mãe, depois para mim, e então fez a única coisa que sabia fazer. Chorar. É que você nunca me diz não. Sempre que eu quero algo, você compra. Eu achei que era parte de ser casada com você. Parte de ser casada? Diego largou os papéis. Gastar R$ 2.100.000 é parte de ser casada? Meu celular tocou. Era Carmen. Alfredo, já tirei o Diego de todos os acessos. Também bloqueei os cartões adicionais vinculados à conta empresarial. Perfeito. Obrigado, Carmen. Aproveite o Natal com sua família. Desliguei e olhei para Patrícia. Naquele momento, a porta tocou. Era o guincho que eu tinha chamado antes mesmo da ceia começar. Porque eu já sabia. Eu já sabia que isso ia acontecer. O motorista entrou com uma prancheta. Boa noite. Vim buscar uma Hilux prata. Placa ABC 1234. Patrícia correu para a janela. Viu o caminhão guincho estacionado na frente da casa. Não, aquilo não. Não aquele carro. Aquele carro está no meu nome. Falei calmamente. E eu quero ele de volta. Você não pode fazer isso na véspera de Natal. Ela gritou. Posso. E estou fazendo. O motorista olhou para mim. Senhor, as chaves? Diego, ainda em choque, tirou as chaves do bolso e entregou. Sem dizer uma palavra. Patrícia saiu correndo para a rua de salto alto, gritando. Alguns convidados se aproximaram das janelas. Outros preferiram desviar o olhar, desconfortáveis. Fiquei no meu lugar, observando. Marlene se aproximou de mim, o rosto vermelho de raiva. Você é um homem cruel, Alfredo. Maldoso. Minha filha não merece isso. Sua filha? Respondi com uma voz baixa, mas firme. Passou 3 anos me usando como caixa eletrônico, tratando minha casa como hotel e me fazendo sentir um estranho na minha própria vida. Ela te deu uma família, te deu companhia. Ela me deu humilhação, desrespeito e tirou meu filho de mim. Cláudia se aproximou e ficou ao meu lado. Uma presença silenciosa de apoio. Henrique também se levantou. Alfredo, vou preparar os documentos. A gente se fala amanhã cedo. Obrigado, Henrique. Diego finalmente reagiu. Ele se levantou, as pernas bambas. Pai, a gente precisa conversar. Agora você quer conversar? Perguntei. Depois de 36 segundos de silêncio enquanto sua esposa destruía a memória da nossa família? Eu estava em choque. Não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer, Diego. Defender sua família. Defender sua história. Defender o homem que te criou sozinho depois que sua mãe morreu. Mas você escolheu o silêncio. As palavras saíram duras, mas precisavam ser ditas. Eu sei que errei, pai, mas você não pode simplesmente me cortar assim. Não estou te cortando, filho. Estou te ensinando algo que deveria ter ensinado há muito tempo. Responsabilidade, consequências, dignidade. Patrícia voltou para dentro da casa. A maquiagem estava borrada, o cabelo despenteado. Vocês vão pagar por isso. Ela cuspiu as palavras. Vou processar. Vou expor vocês nas redes sociais. Vai fazer o que exatamente? Interrompi. Contar para os seus seguidores que você gastou R$ 2 milhões do sogro sem trabalhar um dia sequer? Que você manipulou meu filho?
Que você jogou no chão um relógio de família de 4 gerações? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. Porque eu tenho prints de tudo, Patrícia. Dos stories que você postou zoando de mim, das conversas com suas amigas, da videochamada onde você disse que estava só esperando eu morrer para herdar tudo. O sangue fugiu do rosto dela. Você me gravou? Eu documentei, como qualquer empresário faz quando desconfia de algo errado. Diego me olhou com os olhos arregalados. Que videochamada! Peguei meu celular. Encontrei a gravação que tinha feito naquela tarde, semanas atrás. Apertei play. A voz da Patrícia encheu a sala. Não aguento mais aqui. Juro, é insuportável. E o que o Diego diz? O Diego faz o que eu mando. Já quase convenci ele. Mais alguns meses e tudo isso vai ser nosso. Pausei a gravação. O silêncio era ensurdecedor. Diego olhou para Patrícia como se a visse pela primeira vez. Você disse isso? Ela tentou se recompor. Tava fora de contexto. Eu tava desabafando com uma amiga. Que contexto justifica você dizer que tá só esperando meu pai morrer para pegar tudo? Cláudia explodiu. Vocês não entendem nada, Marlene gritou. Alfredo tem mais dinheiro do que precisa. Por que ele não pode dividir com a própria família? Porque Patrícia não é minha família, falei com firmeza. Ela é uma oportunista que viu uma chance e aproveitou. Tirei a pasta completa que tinha preparado. Abri na frente de todos. Nos últimos 3 anos investiguei, documentei. Aqui está tudo. Comecei a ler. Patrícia Cavalcante. Formação em comunicação social. Verdadeiro. Mas nunca trabalhou na área. Os patrocínios do Instagram? Falsos. Os seguidores? Comprados. As viagens? Day use e cortesias que ela fazia parecer estadias completas. Passei as páginas. Seu apartamento no Tatuapé? Não era dela. Era da tia que cobrava apenas as taxas de condomínio. O carro que ela dirigia antes de conhecer o Diego? Alugado por assinatura. Patrícia estava pálida, imóvel. E o melhor de tudo, ela já tinha feito isso antes. Em 2019, namorou um empresário em Ribeirão Preto. Durou 8 meses. Gastou R$120 mil dele. Terminou quando ele descobriu e a expulsou. Mostrei os documentos. Extratos bancários, conversas de WhatsApp. Fotos. Diego pegou os papéis com mãos trêmulas. Leu, releu. Isso é verdade, Patrícia? Ela não respondeu. Isso é verdade? Ele gritou. Eu era diferente naquela época, ela finalmente disse, a voz fina. Eu mudei. Eu realmente te amo. Você não me ama. Diego jogou os papéis no chão. Você nunca me amou. Você só queria o dinheiro. A vida confortável. O status. Lágrimas corriam pelo rosto dele. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de humilhação, de traição. 3 anos. Ele sussurrou. 3 anos da minha vida com uma mentira. Patrícia tentou se aproximar dele. Amor, por favor, não me toca. Ele se afastou. Não encosta em mim. Então ele olhou para mim. E pela primeira vez em 3 anos, eu vi meu filho de verdade. Não o homem manipulado. Não o marido cego. Mas o Diego que eu conhecia. O menino que cresceu na oficina. O homem que me ajudou a reconstruir tudo depois que perdemos a Helena. Pai! A voz dele estava quebrada. Eu sinto muito. Por tudo. Por não te ouvir. Por deixar ela te desrespeitar. Por escolher ela ao invés de você. Me aproximei dele. Coloquei a mão no ombro dele. Filho... Não. Ele balançou a cabeça. Deixa eu falar. Eu sabia. No fundo eu sempre soube que algo estava errado. Mas era mais fácil ignorar. Era mais fácil te culpar do que encarar a verdade. As lágrimas dele caíram livremente agora. Quando vi aqueles números, 2 milhões e 100 mil reais, eu não fazia ideia. Achei que a gente estava gastando normal. Achei que a gente estava dividindo as despesas. Ela te mentiu, filho. Te manipulou. E eu deixei. Ele limpou o rosto com as mãos. Porque era confortável. Porque ela me fazia sentir importante. Porque... A voz dele falhou. Porque eu tinha medo de ficar sozinho de novo. Entendi tudo naquele momento.
Não era só sobre Patrícia. Era sobre a Helena. Sobre o vazio que a morte dela tinha deixado. Sobre um menino de 15 anos que perdeu a mãe e cresceu com medo de perder mais alguém. Você nunca esteve sozinho, Diego. Eu sempre estive aqui. Eu sei. E eu joguei isso fora. Joguei você fora. Pelo quê? Por uma mulher que só queria nosso dinheiro. Ele olhou para o relógio quebrado que eu ainda segurava no bolso. Aquele relógio representava tudo. Nossa história, nossa família. E eu deixei ela destruir na minha frente. O relógio pode ser consertado, falei suavemente. Mas e a nossa relação? Eu quebrei sua confiança, quebrei seu respeito. Coloquei as 2 mãos nos ombros dele. Olhei nos olhos dele. Diego, você é meu filho, meu único filho. E não importa quantos erros você cometa, não importa quantas vezes você caia, eu sempre vou estar aqui para te ajudar a levantar. Ele desabou. Abraçou-me com força, chorando no meu ombro como não fazia desde a morte da mãe. E eu chorei também. Lágrimas de dor, de alívio, de esperança. Porque depois de 3 anos perdido, meu filho tinha voltado. Patrícia observava tudo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Raiva, desespero, remorso. Marlene puxou o braço dela. Vamos embora. Não precisamos ficar aqui ouvindo essas humilhações. Ir para onde? Patrícia perguntou, a voz quebrando. A gente não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada. Vocês têm dignidade, falei. Ou pelo menos podem começar a construir uma agora. Patrícia me olhou. E por um instante, vi algo diferente nos olhos dela. Não mais arrogância, não mais cálculo, apenas derrota. Vocês podem ficar na casa hoje à noite, continuei. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos. Mas deixa eu ser claro. As coisas mudaram. Completamente. Patrícia assentiu levemente. Depois subiu as escadas com Marlene, os ombros caídos, os saltos altos fazendo um som triste contra os degraus de madeira. Os convidados começaram a ir embora. Abraços constrangidos. Palavras sussurradas de apoio. Você fez a coisa certa. Meu primo Marcos me disse ao sair. Essa mulher merecia isso e mais. Força, mano. Cláudia me abraçou forte. Eu sabia que você ia se impor um dia. Tô orgulhosa. Quer que eu fique? Ela ofereceu. Não, eu e o Diego precisamos conversar. Quando todos saíram, era quase meia-noite. A casa estava em silêncio. Restos de comida nas mesas. Copos espalhados. Luzes de Natal ainda piscando alegremente. Alheias ao terremoto que tinha acabado de acontecer. Diego e eu sentamos na cozinha. Preparei café. Forte. Do jeito que minha mãe me ensinou. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Apenas trabalhando lado a lado, como costumávamos fazer quando ele era criança. O que eu faço agora, pai? Diego finalmente perguntou, a voz pequena. Agora? Agora você reconstrói, aprende, cresce. Como eu fui tão cego? Amor pode cegar qualquer um, filho. Especialmente quando a gente tá vulnerável. Tomei um gole do café. Mas sabe o que aprendi nesses 3 anos? Que amor verdadeiro não te esvazia. Amor verdadeiro te completa, te desafia, te faz ser a melhor versão de você mesmo. E eu me tornei a pior versão de mim mesmo. Não, você se perdeu por um tempo. Mas agora você se achou de novo. Ele olhou para mim. Como você consegue me perdoar tão fácil? Porque você é meu filho. E porque eu te amo, incondicionalmente. Eu não mereço. Ninguém merece amor incondicional, Diego. É por isso que ele se chama incondicional. Passamos a noite acordados, conversando, de verdade. Pela primeira vez em 3 anos, ele me contou coisas que nunca soube. Como Patrícia controlava cada aspecto da vida dele. Como ela revisava os extratos dele. Como ela o isolava dos amigos. Como ela sempre tinha uma desculpa para não ver a família. Ela me fazia sentir culpado por tudo, ele disse. Se eu queria passar tempo com você, ela chorava. Dizia que eu não amava ela o suficiente. Que eu era mama S. E eu acreditava, porque eu tinha tanto medo de perdê-la que fazia qualquer coisa para mantê-la feliz. Mas você não era feliz, observei. Ele parou. Pensou. Não, não era. Eu estava vazio, cansado.
Sempre andando em ovos, sempre com medo de fazer ela ficar brava. Isso não é casamento, filho. Isso é prisão. Eu sei disso agora. Quando o sol começou a nascer às 6 da manhã do dia 25 de dezembro, ainda estávamos na cozinha, exaustos, mas em paz. O que vai acontecer com a Patrícia? Diego perguntou. Não sei, depende dela. Você vai expor ela? Nas redes sociais, digo. Pensei por um momento. Não vou alimentar fofoca, mas também não vou protegê-la das consequências das ações dela. Eu preciso me divorciar, né? Você precisa fazer o que for melhor para você. Ele assentiu. Vou precisar de um advogado. O Henrique pode recomendar alguém bom. Ficamos em silêncio mais um pouco. Então Diego falou. Pai, sobre as oficinas. O quê? Eu quero recomeçar. Do zero. Aprender de verdade como você aprendeu. De baixo para cima. Meu coração inchou. Tem certeza? Absoluta. Eu nunca aprendi de verdade porque sempre tive tudo fácil. Sempre fui o filho do dono. Nunca provei que merecia estar lá. Você sempre mereceu. Não, pai. Eu tinha o sobrenome, mas não tinha o suor. Não tinha a experiência. Quero ganhar isso agora. Vai ser duro, vai ser cansado. Eu sei, mas preciso fazer isso. Por mim, para me provar que posso. Estendi a mão. Ele apertou. Então, segunda-feira de manhã, 7 horas, você começa na oficina de Campo Limpo Paulista. Vamos ver do que você é feito. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. O primeiro em anos. Naquela manhã, enquanto Diego dormia no quarto dele, desci para o escritório. Peguei o relógio do meu avô. O vidro estava quebrado. O mecanismo parado. Mas não estava perdido. Podia ser consertado. Assim como tudo mais. Os dias seguintes foram de mudanças rápidas e definitivas. No dia 26 de dezembro, Patrícia desceu para tomar café da manhã como se nada tivesse acontecido. Tentou sorrir. Tentou ser simpática. Bom dia, seu Alfredo. Bom dia. Ela pegou o celular. Tentou pedir comida por aplicativo. O cartão foi recusado. Tentou outro. Recusado novamente. Porque meus cartões não funcionam. Porque eu os cancelei, lembra? A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. E como eu vou comprar as coisas? Da mesma forma que todo mundo. Com dinheiro que você ganha trabalhando. Trabalhando? Ela repetiu como se a palavra fosse estranha. Sim, trabalho. Aquela coisa que as pessoas fazem para ganhar dinheiro. Marlene desceu naquele momento. Não tem café? Ninguém vai fazer café? A cafeteira tá ali. Apontei. Sintam-se à vontade. As duas me olharam como se eu tivesse falado em outro idioma. Naquela tarde, Patrícia saiu com as amigas. Ou tentou. Elas a buscaram num carro. Foram para um shopping em Campinas. Mas quando chegaram num restaurante que Patrícia sempre frequentava, a realidade bateu de novo. A conta veio. R$ 340. Patrícia passou o cartão. Recusado. Tentou outro. Recusado. Deve ser erro do sistema. Ela disse nervosa. Tenta esse aqui. Recusado. Uma das amigas teve que pagar com um sorriso apertado e um não esquenta, que soava qualquer coisa menos sincero. Amanda me contou depois. Ela descobriu porque a amiga da Patrícia postou um story, uma foto do recibo com o texto: quando você convida alguém para sair e a amiga esquece a carteira em casa. Patrícia perdeu mais 25 mil seguidores naquele dia. No dia 27, ela tentou ir às compras. Tinha visto um vestido numa boutique exclusiva dias antes. Tinha deixado separado. R$ 9.000. Quando chegou para buscar, todos os cartões foram recusados. Sinto muito, senhora. Se não puder pagar hoje, vamos ter que colocar de volta no mostruário. A humilhação foi pública. Tinha outras clientes. Elas reconheceram ela do Instagram. Os sussurros começaram imediatamente. Ela voltou para casa furiosa naquela noite. Isso é abuso. Abuso financeiro. Eu posso te processar. Me processa, então. Respondi sem levantar os olhos do livro que estava lendo. Com que dinheiro você vai pagar o advogado? Ela não respondeu. Diego estava no quarto dele. Não desceu para defendê-la. No dia 28, Marlene tentou mediar. Alfredo, vamos ser razoáveis.
Vocês são uma família. Todo mundo comete erros. Todo mundo? Ou só sua filha? Patrícia é jovem, é impulsiva, mas ela ama o Diego. Patrícia ama o que o Diego pode dar a ela. Tem diferença. Você é muito duro. E você é oportunista. Marlene ficou ofendida. Subiu batendo os pés pro quarto como uma criança mimada. Naquela noite, ouvi Patrícia e Marlene discutindo. As paredes da minha casa são grossas, mas os gritos cortavam tudo. Você prometeu que ia funcionar. E ia funcionar se você não fosse tão burra. Eu te falei para não provocar ele. Ele me provoca com a atitude dele. E agora o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro nenhum. Interessante. A gente não tem. Plural. No dia 29, observei algo revelador. Patrícia começou a apagar fotos do Instagram. As da Hilux, as de restaurantes caros, as das boutiques. Sua estética cuidadosamente curada começou a desmoronar. E os seguidores notaram. Cadê os luxos? O que aconteceu com o carro? Você tá diferente ultimamente. Cada comentário era uma pequena ferida no ego inflado dela. No dia 30, Diego e eu fomos às oficinas. Às 3, revisamos estoque, conferimos contas, conversamos com funcionários. Rose, minha gerente de confiança, me puxou de lado. Seu Alfredo, que bom ver o senhor aqui. E melhor ainda ver o jovem Diego realmente trabalhando. Como assim? Bom, antes ele mal aparecia. E quando aparecia, era mais para dar ordem do que para trabalhar de verdade. Diego ouviu de longe. Viu quanto aquilo doeu nele. Naquela noite, durante o jantar, ele me perguntou: Posso recomeçar nas oficinas? Aprender do zero, como você fez? Meu coração inchou no peito. Eu adoraria, filho. Patrícia desceu naquele momento. Do zero? Você tá louco? Você é filho do dono. Exatamente, Diego disse. Eu sou o filho, não o dono. E preciso conquistar esse lugar. Isso é ridículo. Seu pai tá lavando sua cabeça. Meu pai tá abrindo meus olhos. Ela soltou uma risada histérica. Sabe de uma coisa? Faz o que quiser, eu vou embora. Vai pra onde? Perguntei. Pra qualquer lugar, longe dessa casa de loucos. Ela subiu, fez uma mala. Desceu com Marlene atrás dela. A gente vai pra um hotel. Com que dinheiro? Perguntei. Ela parou. O rosto dela caiu quando lembrou que não tinha acesso a nada. Pegou o celular. Ligou pra alguém. Esperou. Laura, é a Pat. Oi, tudo bem? Olha, você pode me emprestar dinheiro pra um hotel? Só por uns dias enquanto... Alô? Laura? Tinham desligado na cara dela. Tentou outro contato, depois outro, depois outro. Ninguém atendia. Finalmente, humilhada, ela subiu a escada de volta. E eu soube, com absoluta certeza, que a queda tinha apenas começado. Janeiro chegou com um calor seco que rachava a pele. Patrícia e Marlene ainda estavam na minha casa. Não porque queriam, mas porque não tinham alternativa. O silêncio entre nós era denso como concreto. Comíamos em horários diferentes. Elas ficavam trancadas no quarto a maior parte do dia. Eu continuava minha rotina como se elas não existissem. E funcionava. Diego tinha começado a trabalhar na oficina de Campo Limpo Paulista. A mais antiga, a menor, onde meu avô tinha começado tudo. Quero aprender de onde você aprendeu, pai, ele tinha me dito. Coloquei ele para trabalhar. De verdade. Carregando caixas, atendendo clientes, varrendo o depósito, fazendo inventário. Ele saía todo dia às 6 da manhã. Voltava às 7 da noite. Exausto. Mãos sujas. Roupa manchada de graxa e tinta. Patrícia o via chegar e torcia o nariz. Não acredito que você se rebaixou a isso. Eu não me rebaixei. Eu me elevei. Ele respondia antes de ir pro banho. Uma tarde de meados de janeiro, Patrícia desceu com uma proposta. Seu Alfredo, precisamos conversar. Era a primeira vez que ela me chamava pelo nome sem o seu na frente. Interessante. Fala. Olha, eu sei que as coisas deram errado. E admito que cometi erros. Levantei uma sobrancelha. Patrícia admitindo o erro? Mas a gente não pode continuar assim. Isso não é sustentável. Proponho um acordo. Que tipo de acordo?
Você me dá uma mesada mensal, nada muito. Digamos uns R$ 4.000. E eu prometo não gastar em coisas desnecessárias. Vou ser mais responsável. Olhei para ela atentamente. E o que eu ganho com esse acordo? Paz, uma família unida. E eu vou tentar ser uma nora melhor. Sorri. Não com bondade, com pena. Patrícia, você realmente acha que seu problema pode ser resolvido com dinheiro? Tudo se resolve com dinheiro. E aí está seu erro. Dinheiro não compra caráter. Não compra humildade. Não compra amor verdadeiro. Então o que você quer de mim? Nada, não quero nada de você. Ela ficou parada, processando minhas palavras. E eu devo viver como? Sem nada? Como uma mendiga. Você deve viver como a maioria das pessoas. Trabalhando, ganhando seu próprio dinheiro. Eu trabalho, tenho meu Instagram. Instagram não é trabalho quando seus seguidores foram comprados e seus patrocínios são mentira. O rosto dela ficou vermelho. Como você sabe disso? Porque eu investiguei. Há 3 anos. Ela saiu da cozinha pisando duro. 2 dias depois encontrei Patrícia chorando na sala. Não eram lágrimas manipuladoras dessa vez. Eram lágrimas reais. Acabou. Ela murmurou olhando para o celular. Tudo acabou. O que acabou? Tudo. Fui cancelada nas redes sociais. Alguém postou um vídeo de quando meus cartões foram recusados no restaurante. Outro do episódio na boutique. Outra pessoa falou sobre o guincho levando a Hilux na véspera de Natal. Ela me mostrou o celular. Os comentários eram impiedosos. Fraude. Vivia às custas do sogro. Influencer fake. Que patético. Já perdi 200.000 seguidores. Ela soluçou. Marcas estão me bloqueando. Ninguém quer trabalhar comigo. E isso te dói mais do que ter machucado as pessoas que abriram a casa para você? Ela me olhou com os olhos vermelhos. Você não entende. Isso era minha vida. Minha identidade. Quem eu sou sem isso? Essa é exatamente a pergunta que você deveria ter feito há 3 anos. Sentei ao lado dela. Não perto. Mas não longe também. Patrícia, sabe a diferença entre eu e você? Que você é rico e eu não sou? Não. É que eu construí algo real. Algo com minhas mãos. Algo que sobrevive além de curtidas e seguidores. Eu também construí algo. Você construiu uma ilusão. E ilusões sempre desmoronam. Ela limpou as lágrimas com raiva. E agora? Você vai me expulsar? Não. Você pode ficar o tempo que precisar. Mas tem uma condição. Qual? Que você arranje um emprego. Um emprego de verdade. E comece a pagar sua parte das despesas dessa casa. Emprego? Eu? Fazendo o quê? Qualquer coisa. Garçonete, vendedora, recepcionista. O que você encontrar. Isso é humilhante. Não. Humilhante é viver às custas do esforço dos outros por 3 anos fingindo que você mereceu. Ela se levantou do sofá e subiu as escadas. Mas algo tinha mudado na postura dela. Algo pequeno, quase imperceptível. Um vestígio de humildade. Uma semana depois, Patrícia arranjou emprego. Numa loja de roupas no shopping. Salário: R$ 1.200 por mês. Chegou em casa no primeiro dia com os pés inchados, o orgulho ferido e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Humildade. Foi horrível. Ela contou pro Diego durante o jantar. As pessoas são grosseiras. Meus pés doem. E a gerente me trata como se eu fosse burra. Bem-vinda ao mundo real. Ele respondeu enquanto se servia de arroz. Meu pai fez isso por 30 anos. Eu tô fazendo agora. Faz parte da vida. Você não vai me consolar? Por quê? Meu pai fez isso sozinho. Eu tô fazendo sozinho. É parte de crescer. Patrícia me olhou, esperando que eu dissesse algo, que a defendesse, que tivesse pena dela. Não disse nada. Fevereiro trouxe mudanças mais profundas. Marlene anunciou que voltaria para Osasco. A pensão dela tinha caído na conta e ela tinha achado um quartinho barato para alugar. Não aguento mais essa tensão, ela me disse no dia que foi embora. Mas saiba que você arruinou o casamento da minha filha. Eu não arruinei nada. Só parei de sustentar uma mentira. Ela saiu sem se despedir. Patrícia ficou mais sozinha, mais quieta.
mais presente. Começou a fazer coisas que nunca tinha feito. Lavar sua própria louça, limpar seu quarto, comprar suas coisas com seu próprio dinheiro. Uma tarde a encontrei na cozinha tentando cozinhar. O que você tá fazendo? Macarrão. Bom, tentando. Acho que não ficou muito bom. Provei uma garfada. Estava sem sal, mas estava comestível. Tá bom pro seu primeiro dia. Algo parecido com um sorriso atravessou o rosto dela. Minha mãe nunca me ensinou a cozinhar. A gente sempre pedia comida ou comia fora. Nunca é tarde para aprender. Foram as primeiras palavras gentis que dirigi a ela em meses. Março trouxe a conversa que todos tínhamos evitado. Diego e Patrícia conversaram sozinhos por horas. Quando saíram do quarto, os dois estavam com os olhos vermelhos. Pai, Diego disse, eu e a Patrícia decidimos nos separar. Não senti triunfo, senti alívio. Vocês têm certeza? Sim, Patrícia respondeu. A voz dela estava diferente, mais madura. Eu casei com o Diego pelas razões erradas, e ele merece alguém que o ame pelo que ele é, não pelo que ele tem. E o que você vai fazer? Vou me mudar com uma colega de trabalho. A gente vai dividir as despesas. E eu vou me reconstruir. A pessoa de verdade que eu deveria ter sido desde o começo. 2 semanas depois, Patrícia se mudou. Não houve drama. Não houve gritos. Apenas abraços constrangidos e palavras de despedida que soavam como desculpas silenciosas. Quando o Uber dela partiu, Diego e eu ficamos parados na garagem. Como você se sente, filho? Livre, triste, mas livre. Isso é bom? É, sim. Liberdade sempre dói no começo, mas depois é a melhor coisa que pode acontecer. 6 meses se passaram. Diego continuou trabalhando nas oficinas. Agora era gerente da unidade de Campo Limpo Paulista. Tinha conquistado o respeito dos funcionários, o respeito dos clientes e o respeito próprio. Eu tinha começado a viajar. Pequenas viagens com Cláudia e meus amigos, para Campos do Jordão, para Paraty, para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo. E numa tarde de setembro, Diego apareceu na minha casa com algo nas mãos. O relógio. Mandei consertar, pai. Vidro novo. Limpeza completa. Até revisaram o mecanismo. Abri. Funcionava perfeitamente. O tic-tac constante encheu o silêncio. Tenho usado todo dia, ele disse com a voz embargada. Para lembrar. Para nunca esquecer o que perdi quando parei de valorizar o que tinha. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Posso ficar com ele? Já é seu, filho, sempre foi. Nos abraçamos. E naquele abraço, 3 anos de dor se curaram. Num domingo de outubro, Diego e eu retomamos nossa tradição. Café da manhã em casa. Ovos mexidos, pão francês quentinho, café coado do jeito tradicional. Sabe qual é a maior ironia de tudo? Ele me disse enquanto passava manteiga no pão. O quê? Que a Patrícia me ensinou algo importante sem querer. O quê? Que amor verdadeiro não pede para você abrir mão de quem você é. Ele te ajuda a se tornar a melhor versão de você mesmo. Sorri. Essa é uma lição cara, filho. 2.100.000 reais de cara. Ele riu. Uma risada genuína que eu não ouvia desde antes do casamento. Mas valeu cada centavo, porque me trouxe de volta para casa, de volta para mim mesmo. Naquela tarde, enquanto revisávamos os livros das oficinas no meu escritório, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Amanda. Tio, olha isso. Era um print do Instagram, o perfil da Patrícia. Não era mais uma conta de influenciadora de luxo. Agora se chamava Patrícia em Reconstrução. A foto de perfil mostrava ela sem maquiagem, cabelo preso, um sorriso tímido mas real. E o último post dizia: 1 ano atrás, perdi tudo. Minha credibilidade, meu casamento, minha identidade falsa. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Hoje trabalho no varejo, ganho pouco, moro num apartamento pequeno e, pela primeira vez na vida, durmo em paz. Porque o que tenho é meu. Conquistei sozinha, e ninguém pode tirar de mim. Para todos que ainda buscam glamour falso, esse não é o espaço. Mas se você busca honestidade e crescimento real, seja bem-vindo. Estamos aprendendo juntos.
tinha 3.000 curtidas. E os comentários eram surpreendentemente positivos. Isso que eu precisava ver. Obrigada pela honestidade. Verdadeiramente inspirador. Mostrei o celular pro Diego. Ele leu em silêncio, depois assentiu. Fico feliz por ela, de verdade. Sente falta? Sinto falta do que achei que ela era, mas não sinto falta da mentira. Ele fechou o livro de contabilidade e olhou diretamente para mim. Pai, tem uma coisa que preciso te dizer. Diz. Me perdoa, por tudo. Por te fazer sentir que você não era suficiente. Por deixar te desrespeitarem. Por escolher fantasia ao invés de realidade. Segurei a mão dele. Eu já te perdoei, filho. No dia que você pegou aquele relógio do chão e decidiu consertar. Mas eu preciso que você ouça da minha boca. Eu errei. Gravemente. E se eu pudesse voltar no tempo... Não podemos voltar no tempo. Só podemos honrá-lo fazendo melhor daqui para frente. Ele chorou. Lágrimas de libertação, de cura. E eu chorei com ele. Não de dor dessa vez, de esperança. Novembro trouxe uma surpresa inesperada. Rose me ligou numa terça à tarde. Seu Alfredo, tem alguém aqui perguntando pelo senhor. Quem? Ela diz que é a Patrícia. Meu coração pulou. Quando cheguei à oficina de Várzea Paulista, a encontrei esperando na recepção. Parecia diferente, sem maquiagem excessiva. Roupas simples, jeans e blusa branca. Sapatos confortáveis. Mas o mais diferente era a expressão. Não havia mais arrogância. Apenas nervosismo. Alfredo, obrigada por me receber. O que você precisa? Ela respirou fundo. Vim pedir desculpas. Sei que não tenho direito. Sei que não existem palavras que possam apagar o que fiz. Mas precisava te dizer pessoalmente. Esperei em silêncio. Fui horrível com você. Te tratei como um caixa eletrônico. Como se seu único propósito fosse financiar minha vida de fantasia. E o pior é que convenci o Diego de que você era o problema, quando sempre fui eu. A voz dela falhou. Joguei o relógio do seu avô no chão. Destruí algo inestimável. E não posso devolver. Não posso consertar aquele momento. O Diego consertou. O relógio funciona perfeitamente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Fico feliz. Mas sei que tem coisas que não podem ser consertadas. Por que você veio, Patrícia? O que você realmente quer? Nada. Não quero nada. Só precisava te olhar nos olhos e dizer que você estava certo sobre tudo. E que se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Ficamos ali no meio da oficina que meu avô construiu com as próprias mãos. Sabe o que aprendi nesses meses? Ela me disse que respeito não se exige, se conquista. Que dignidade não vem do que você tem, mas de quem você é. E que amor verdadeiro não é o que você pode tirar de alguém, mas o que está disposto a dar sem esperar nada em troca. Essas são lições importantes. Aprendi com você. Observando, mesmo quando eu nunca quis ver. Ela suspirou. Não espero que me perdoe. Só queria que você soubesse que suas palavras, seu exemplo, salvaram minha vida. Porque eu estava morrendo por dentro, fingindo ser alguém que não era. Olhei para ela. Realmente olhei. Pela primeira vez sem preconceito ou dor. E vi uma mulher jovem que tinha cometido erros terríveis, mas que estava tentando fazer as pazes consigo mesma. Eu te perdoo, Patrícia. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Perdoa? Perdoo. Porque guardar rancor só machuca a mim mesmo. E já desperdicei energia demais com essa situação. Obrigada, muito obrigada, Alfredo. Ela se virou para sair. Depois parou. Uma última coisa. O Diego é um homem bom. E quando ele encontrar alguém que realmente mereça, vai ser muito feliz. Eu nunca fui essa pessoa. Mas estou aprendendo a ser melhor. Para mim mesma. É só isso que importa. Ela saiu da oficina. Observei ela caminhar pela rua. Mais leve, mais real. E eu me senti mais leve também. Dezembro chegou de novo. 1 ano depois daquele Natal que mudou tudo. Dessa vez organizei um jantar pequeno. Só Cláudia, a família dela e Diego. Quando sentamos à mesa, levantei minha taça. Quero fazer um brinde, falei. As segundas chances,
a dignidade recuperada. E ao aprendizado de que o amor mais importante é o amor próprio. Saúde, todos disseram. Diego tirou algo do bolso. O relógio. Pai, quero devolver isso para você. Por quê? É seu. Eu sei, mas quero que você guarde até eu ter filhos. Até eu poder passar adiante como o homem que meu bisavô gostaria que eu fosse. Ainda estou aprendendo. Ainda estou crescendo. Meu coração expandiu no peito. Tem certeza? Completamente. Quando chegar a hora, vou entregar com a mesma carta que você me escreveu. Porque aquelas palavras me salvaram. Peguei o relógio nas mãos. Tic-tac, tic-tac. O som de 4 gerações. Em breve, 5. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chocolate quente. As luzes de Natal piscavam suavemente. A cidade respirava com aquele ritmo especial que só dezembro tem. E pensei em tudo que tinha passado. A dor, a traição, a humilhação. Mas também a força que encontrei quando achei que não tinha mais nada. A dignidade que recuperei quando estabeleci limites. A paz que senti quando parei de correr atrás do amor de quem não sabia valorizar. Peguei o relógio do bolso. Abri. A foto dos meus avós sorria para mim de dentro. Consegui, sussurrei. Sobrevivi. E mais que isso, floresci. Porque essa é a verdade que aprendi do jeito mais difícil. Você pode dar tudo por amor. Pode se sacrificar. Pode ser generoso até se esgotar. Mas nunca, jamais deve permitir que tirem sua dignidade. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você não permite que tirem de você. E eu tinha recuperado o mais valioso. Meu respeito próprio. Fechei o relógio. O tic-tac ecoou na noite silenciosa. E sorri. Porque finalmente, depois de tanto tempo, estava em paz. E você, que está me ouvindo de onde quer que esteja, já teve que estabelecer limites quando todos esperavam que você continuasse dando tudo? Já teve que escolher sua dignidade ao invés do amor de alguém que não te valorizava? Deixe sua resposta nos comentários. Conte sua história. E escreva de que país você está ouvindo, porque essas histórias não são só minhas, são nossas. E compartilhando, lembramos uns aos outros que não estamos sozinhos, que somos mais fortes do que pensamos, e que nunca é tarde para recuperar o que nos pertence. Dê like se essa história tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se inscreva para mais histórias da vida real. Porque enquanto houver pessoas dispostas a se levantar depois de cair, sempre haverá esperança. Até a próxima história. E lembre-se, sua dignidade não é negociável.